E agora vamos ver o movimento variado. Então, movimento variado, a velocidade agora, como o nome já diz, ó, ela não vai ser constante, ela vai variar. Então vamos considerar essa situação. A ambulância vai prestar socorro e ela vai sair lá do seu ponto de apoio, no seu estacionamento. Então ela está inicialmente parada, velocidade zero. Então é uma urgência, então o, o socorrista lá e o motorista ele vai ter que adquirir uma velocidade o mais rápido possível para chegar no local de socorro. Então vamos aqui, ó, simular. Começou com zero e com poucos segundos, aqui 18 segundos, eu já estava com 90 quilômetros por hora. Então a ambulância saiu de zero a 90 quilômetros por hora em 18 segundos. E vamos observar aqui que no início o vetor velocidade tinha módulo zero e ele foi aumentando esse módulo, sendo representado por esse vetor aqui, ó. Para cada instante nós vamos ter um vetor velocidade. O gráfico agora da velocidade em função do tempo, observe que ele não ficou mais uma reta na horizontal, ele foi uma reta crescente. Por quê? Porque a velocidade aumentou, partindo do zero até chegar em 90. E aqui foi uma reta crescente na medida que a velocidade ia aumentando. Na medida que ia passando o tempo, você verificou aqui que a velocidade ia aumentando. E aqui nós temos a nossa tabela representando essa situação. Voltando para a nossa apresentação, nós temos aqui, ó, para cada segundo, então agora nós vamos considerar aqui o tempo em segundo, para cada segundo, nós observamos aqui, né, aumentou, passou um segundo, nós observamos que a velocidade, ela variou 5 metros por segundo. Então passaram mais um segundo, ó, de 1 para 2, é mais um, né? 1 mais 1, 2. E aqui a velocidade aumentou de 5 para 10, ou seja, mais 5 metros por segundo. Passaram aqui, ó, de 2 para 3, mais um segundo. E a velocidade aumentou mais 5 metros por segundo. Então, esse é um movimento variado porque a velocidade está variando. E além disso, a velocidade está variando aqui a uma taxa constante. Então, quando isso ocorre, dizemos que o movimento ele é chamado de uniformemente variado. Então, o movimento variado é todo movimento cuja velocidade muda no decorrer do tempo. Mas quando isso ocorre a uma taxa constante, que é o exemplo que eu citei agora, esse movimento é chamado de movimento uniformemente variado. E a taxa de velocidade, a taxa de variação da velocidade em função do tempo é chamado de aceleração. Então, a aceleração no movimento variado, nós podemos medir a aceleração média. A aceleração média no movimento variado é a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Então, nós temos aqui esse ΔV, é a variação da velocidade, a variação da velocidade. E o ΔT, a variação do tempo. A variação de tempo. E vamos analisar a aplicação dessa relação no nosso exemplo anterior. Então temos ΔV, variação da velocidade, e ΔT, variação do tempo. Vamos voltar aqui no nosso exemplo anterior. Nós já sabemos que a variação da velocidade aqui foi 5 metros por segundo a cada segundo. Aliás, aqui vamos considerar, eu tinha dito inicialmente que foi quilômetros por hora, mas vamos considerar que seja metros por segundo para a gente trabalhar no sistema internacional. Então, quanto seria a aceleração dessa nossa ambulância? A aceleração média é ΔV dividido por ΔT. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Se eu posso pegar o total, no caso aqui, ó, ele saiu de 0 para 90, a variação da velocidade foi 90 menos 0, que é a velocidade final menos a inicial. 90 menos 0. E o tempo total, 18 segundos, que é 18 menos 0, que é o tempo final menos tempo inicial.
Dividindo 90 por 18, nós vamos encontrar, ó, 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de medida da aceleração no sistema internacional. Significando dizer o quê? Que a cada segundo a velocidade aumentou 5 metros por segundo. Então foi 5 metros por segundo a cada segundo. Então a aceleração média, nesse caso, foi 5 metros por segundo ao quadrado. Como a taxa de variação foi constante, então essa aceleração média ela foi constante em qualquer intervalo de tempo. Então, qualquer intervalo de tempo que você pegar aqui e calcular a aceleração, você vai encontrar 5 metros por segundo ao quadrado, porque esse movimento, além de ser variado, ele é um movimento uniformemente variado, porque a aceleração permaneceu constante, ou seja, a taxa de variação da velocidade foi constante. Então, isso chamamos de movimento uniformemente variado. E aqui, só para exemplificar, já foram feitas várias pesquisas. Aqui é uma delas, de 2018, onde foram analisados os carros e a aceleração desses carros junto com o consumo de combustível. E dos compactos, os hatches e sedãs, foram feitas essa pesquisa usando primeiro o etanol e depois gasolina e verificando o desempenho tanto da aceleração como do consumo de combustível. Aqui eu estou trazendo os dados da aceleração. Então, o primeiro colocado, tanto utilizando o etanol como a gasolina, foi esse carro aqui, o Volkswagen Virtus, que é isso aqui da nossa imagem, 1.0. Então, com etanol, ele fez de 0 a 100 km por hora em 10,4 segundos. Então, em 10,4 segundos, ele saiu de 0 a 100 km por hora. Utilizando a gasolina, ele gastou um pouquinho mais, foi 11,2 segundos. Então, com etanol, ele consegue desenvolver uma aceleração maior do que com gasolina. Então, Volkswagen Virtus, ele vai de 0 a 100 km por hora, essa versão de 2018, né, em 10,4 segundos. E de 0 a 100, utilizando gasolina, em 11,2 segundos. Então, os carros eles têm aceleração. E essa aceleração está relacionada exatamente com isso, com a variação da velocidade em função do tempo. Então, quanto maior for a variação da velocidade e menor for o tempo, maior é a aceleração. Então, desses três exemplos aqui, ó, Ford Ka, Fiat Cronos e o Volkswagen Virtus, o Virtus teve uma aceleração maior. Por quê? Porque os três foram de 0 a 100 km por hora. Porém, o Virtus conseguiu fazer isso no menor tempo. Então, aquele que consegue desenvolver uma variação de velocidade no menor tempo tem maior aceleração. Outra situação de movimento variado é um movimento de queda. Então vamos analisar esse movimento de queda também aqui no nosso simulador. Vou modificar aqui. Então aqui nós temos o movimento de queda. Vamos considerar uma bola realizando um movimento de queda. Então essa bola ela vai ser lançada de cima da Torre Pisa, né? Ou de um prédio qualquer, a gente poderia imaginar. Então, inicialmente a velocidade dela é zero, porque ela está parada lá em cima e a pessoa vai soltar, apenas de soltar a bola. Então, ela vai começar a cair. Logo no início, ela vai ter uma velocidade e no final, ela vai ter outra velocidade. Então, dizemos aí que o movimento é variado. Na medida que a bola cai devido à ação gravitacional, ela vai adquirindo velocidade. E vamos ver o que acontece aqui, ó. Então, aqui nós temos a construção do gráfico velocidade em função do tempo. Esse vetor amarelo é o vetor velocidade. Esse vetor branco é o vetor da aceleração. Então, observe que a bola, na medida que cai, ela vai aumentando a velocidade. Então, aumentando aqui ó, o tamanho do vetor velocidade. A velocidade está variando, ó, saiu de zero e chegou a 100 metros por segundo, isso gastando um tempo de 10 segundos.
Então foi de 0 a 100 metros por segundo em 10 segundos. Então todo o corpo realizando uma queda, e nessa situação também estamos idealizando o sistema, desprezando a resistência do ar. Então nessa situação não estamos considerando que o ar provoque aqui uma resistência ao movimento, então a gente está desprezando essa resistência. A bola está realizando um movimento de queda livre, né? E nessa queda livre a velocidade vai variar uma taxa constante. E essa taxa constante vai ser determinada pela aceleração gravitacional. Então, a aceleração gravitacional vai promover esse acréscimo da velocidade. Na medida que a bola cai, a velocidade está aumentando. Então, aqui nós temos uma situação de um movimento vertical, né, de queda livre. Ampliando aqui os dados, então vamos considerar aqui o tempo. A cada segundo que passou, então, a cada segundo passado aqui, ó, nós vamos verificar o que aconteceu com a velocidade. Ó. Então, no primeiro segundo, a velocidade saiu de 0 e foi para 10. Aumentou 10 metros por segundo. Passou do primeiro segundo para o segundo segundo, mais 1. A velocidade aumentou mais 10 novamente. Mais 10 metros por segundo. E a cada segundo, nós vamos observar que a velocidade vai aumentando mais 10. Então, ela saiu de 0, aí passou um segundo, aumentou 10, passou um segundo, aumentou mais 10, foi para 20, passou mais um segundo, aumentou mais 10, indo para 30. E a cada segundo foi aumentando mais 10 metros por segundo. Então, essa é uma característica de movimento uniformemente variado. A taxa da velocidade varia de uma forma constante. Também significa dizer que a aceleração nesse movimento é uma aceleração constante, que é exatamente a aceleração gravitacional, que nós vamos chamar de G. E essa aceleração gravitacional, nós colocamos aqui um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração desse movimento é 10 metros por segundo a cada segundo. Então, aumenta 10 metros por segundo a cada segundo, que é exatamente o valor da aceleração gravitacional. Aí estamos fazendo uma aproximação. Na verdade, ela é um pouco menor que 10. E ela depende do relevo de onde você está na Terra. Então, no nosso planeta, ela tem um valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, movimento vertical de queda livre, desprezando a resistência do ar, é um movimento uniformemente variado. Então, por hoje, terminamos a nossa aula. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.